Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Comigo tá tudo ok. Pessoal, vamos fazer nesse vídeo o cálculo do Dump Factory, o fator de amortecimento, traduzindo para português. É interessante vocês perceberem, principalmente quando você tem em mãos um amplificador, e é necessário que você tenha noção de como ele pode ser aplicado e qual impedância melhor você pode ter funcionando no seu amplificador, ok? Então vamos fazer uma análise bem legal para vocês, e lembrando que esse vídeo é exclusivo de vocês, os alunos do curso de manutenção de amplificadores, como também os inscritos no canal de membros tutorial de amplificadores, ok? Bom, essa informação, gente, é uma informação que muito pouco é difundida aqui na internet e é de extrema necessidade para quem trabalha com áudio, principalmente para aferir alguns conceitos do amplificador. Então, o Dump Factory é um fator de amortecimento que eu vou explicar agora. Vou mostrar também nesse vídeo o que acontece quando a gente utiliza fontes chaveadas diretamente em amplificadores de classe AB, como é o caso aqui. Como é uma fonte de certa forma regulado, né, eu vou ter uma condição de ter uma estabilidade no amplificador em termos de variação de tensão, onde eu encontro essa variação um pouco maior na fonte linear, com transformador. Então é por isso que a gente tem que ter uma fonte parruda, né, para os amplificadores, e uma boa filtragem. Isso influencia diretamente no Dump Factory, que é o fator de amortecimento do amplificador. Bom, nesse setup a gente está usando ali, ó, um multímetro Turbo MS de bancada, excelente multímetro, pessoal. Ele mede a frequência que a gente está trabalhando, 1 kHz, e o correspondente em dB ali, ó, 22.26 dB, ok? Então nós estamos medindo a tensão de saída do amplificador com a carga resistiva de 8R, 8 ohms, com sinal de 1 kHz, ok? Então, o que vai acontecer aqui agora? Nós vamos começar a aferir o Dump Factory do amplificador. Esse aqui é o amplificador, né, o polêmico amplificador vendido aí no Mercado Livre, que a gente já fez algumas intervenções, não todas, e a gente vai mostrar para vocês qual o Dump Factory desse amplificador após a gente mexer nele, ok? Eu havia mensurado um Dump Factory nele, mas como ele não estava estabilizado, eu precisaria primeiro estabilizar o amplificador para ter uma medida pelo menos justa, né? Então tá aqui, ó, sinal senoidal a 1 kHz, na tensão de saída medida de 10.056. Vai dar alguma divergência, gente, porque eu fiz os cálculos, já deixei os cálculos previamente preparados aqui, né? Dá uma variaçãozinha, mas é muito pouco, tá? Então eu vou lhe mostrar como vai ser feito o teste. Aqui é o diagrama de um amplificador ligado ao sistema acústico. Então nós temos um amplificador aqui, esse amplificador aqui é por realimentação, ok? Nós temos que medir a impedância desse amplificador. Para calcular o Dump Factory, né, DF ou FA, fator de amortecimento, ele é igual a impedância da carga dividida aí pela impedância do amplificador. Como a impedância da carga a gente já sabe que é de 8R, nós vamos ter que calcular agora a impedância do amplificador. Mas como é que calcula essa impedância do amplificador? É bem simples, tá? Vocês viram aí no multímetro que eu estava marcando 10.057, que é a tensão
de referência que eu estou medindo aqui, ó, nesse ponto, com o circuito aberto, ou seja, sem carga ligada no amplificador. Para saber a impedância, eu preciso aplicar a carga e fazer uma nova medição. A diferença entre essas duas medições vai me dar o tamanho da variação da tensão em cima do resistor interno do amplificador. Então esse resistor interno, que eu vou chamar de impedância do amplificador, é que eu preciso saber para continuar os cálculos. Então como é que é feito isso? Eu vou fazer uma medição em circuito aberto antes do filtro, porque o filtro interfere na medição, gente. Não é interessante você utilizar a rede Zobel agora, porque ela está com o circuito aberto, ok? E eu vou aplicar agora a carga e saber qual é a diferença de uma tensão dele aberto para ele fechado. Então tá lá, tensão de 10.057. Eu já anotei aqui, ó, 10.057. Vou aplicar agora a carga de 8R. Observe que a ventoinha já começou a girar mais forte. Então eu tive uma 10.039. Foi que eu aferi, inclusive, na medição feita aqui. Então, isso aqui dividido pela minha corrente do circuito. Como é que eu achei essa corrente? Simplesmente peguei a tensão de 10 volts redondo e dividi pela carga. Ou seja, eu não estou aplicando 10 volts na carga, então eu dividi pela impedância da carga, que é 8R. Então, 10 dividido por 8, que é a tensão dividida pela resistência, eu tenho uma corrente de 1.25. Essa corrente eu vou jogar ela aqui nos cálculos, tá? O que aconteceu foi o seguinte: eu peguei a diferença desse valor por esse, que deu 0.018, e dividi pela corrente, que deu 0.0144. Então eu joguei naquela fórmula ali, com o fator de amortecimento em 8R, achei um fator de amortecimento de 555. Esse valor está dentro da faixa, que eu digo, tipo, dentro de 500 está uma excelente taxa de amortecimento. E aplicando uma impedância de 4R, claro que o valor, a queda de tensão vai ser maior, eu obtive 162 fator de amortecimento em 4R. Gente, isso aqui é importantíssimo vocês saberem, porque acontece o seguinte: quando existe uma linearização perfeita aí do amplificador, a tendência é você ter um fator de amortecimento em torno de 800, 900, até 1000, ok? Então não adianta você ficar malhando em ferro frio, como eu chamo aqui, e apurando os resultados dos amplificadores sem ter ideia de como ele está linearizado. Então a linearização de amplificadores, deixar ele funcional dentro da faixa, é importantíssimo para que a gente tenha uma resultante boa na acústica, no som que você vai ouvir. Então nós vamos agora analisar a fonte senoidal, né, com fonte chaveada, e vamos verificar o que acontece. Mas vamos utilizar agora o alto-falante, então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para fazer um ajuste no setup e a gente vai meter bronca aqui. Ok, pessoal, vamos lá. Agora, pessoal, continuando o vídeo, nós vamos fazer um teste da fonte de alimentação, né? E vamos saber a resultante da forma de onda aplicada no alto-falante. O que realmente nos interessa saber aqui sobre a fonte chaveada. Então vamos lá. Nós estamos subindo o sinal. Observe que o alto-falante está vibrando.
Eu vou melhorar aqui a escala de divisão para que a gente possa perceber o que acontece. Vocês observem esses espíritos ao longo da senoide, tá? Isso daí, gente, é o ruído da fonte chaveada. São frequências bem altas, tá? Que está modulada no sinal principal ou fundamental de 60 não, de 20 Hz. Então, no que vai acontecer com o amplificador ligando-se esse tipo de fonte nele, vai ocorrer um aquecimento excessivo no bloco, ok? Então o bloco vai ter que trabalhar mais, dissipar mais calor. Por que isso acontece? Porque a referência de sinal modulada no 20 Hz, aqui no caso que eu utilizei, mas pode ser de 60 e em outra frequência, ele vai começar a chavear e vai criar um ruído na saída, que é aquele ruído que você viu em cima da fundamental de 20 Hz. Então o que vai acontecer com esse sinal? Ele vai ser amplificado também, os transistores vão ficar ligando e desligando rapidamente. Com isso ele vai trabalhar às vezes em contrafase ao outro, e isso gera um certo aquecimento no amplificador. Como é que você descobre? Como é que você descobre que esse ruído está acontecendo sem precisar do osciloscópio? É bem simples. Isso aqui é o circuito da rede Zobel, é um filtro RC sintonizado em 440 kHz, ok? Então o que acontece é o seguinte: se você ligar esse amplificador na fonte linear, uma fonte como essa aqui com transformador que opera em baixíssima frequência, 60 Hz, 50 Hz, a depender da região, você tem aqui esse filtro sem atuar, porque ele vai estar com sinal de 20 a 20 kHz passando sem nenhum problema. O que vai acontecer é o seguinte: chega uma frequência que já começa a entrar em ressonância com esse circuito, ele vai tender a pegar a tensão que está saindo, passa por esse capacitor e o resistor joga no terra. Então o que vai acontecer? Esse resistor ele vai aquecer. Então isso é sinal que existe uma outra frequência além da frequência de entrada, né, que é de áudio, que está sendo cancelada pelo filtro. Com isso você vai ter um aquecimento no resistor aqui da rede Zobel, ok? A rede Zobel é composta desse filtro mais esse indutor aqui, tá? Eu vou explicar em outro tutorial para vocês. Mas o impacto disso é um impacto destrutivo, ou seja, se por algum motivo a fonte chaveada ela desestabilizar aí com o tempo, porque esses capacitores aqui eles tendem a secar, gente, devido à temperatura da fonte, eles aquecem bastante, e com isso você tem uma deterioração do sinal, né, da tensão que vai para o amplificador. Com isso você vai colapsar o seu amplificador e vai estragar ele com mais frequência. O que eu peço para vocês sempre? Utilizar para amplificadores de classe AB fontes lineares com a filtragem boa para evitar ripple. Aí entra o sinal de 60 ou 120 Hz. Mas essa perturbação é bem melhor do que essa perturbação que vocês estão vendo da fonte chaveada. Só para vocês terem ideia, os melhores amplificadores classe D não utilizam fontes chaveadas. Fonte chaveada
é um recurso para lugares onde você precisa espaço e precisa também de seleção de tensão, ou seja, é uma fonte full range aqui, 220. Então a fonte chaveada, ela tem suas vantagens em relação à fonte linear, porém para um amplificador é bem melhor você ter uma fonte linear. Só para você entender, o dump factor desse amplificador com fonte linear ele aumenta, por incrível que pareça, porque o ruído da fonte afeta principalmente a linearização do amplificador, ok? Então não vão pensando aí que a coisa é fácil, não, que não é. Então cada vez mais que você se aprofunda no áudio, gente, mais coisa tem para você estudar. E olha que isso aqui é um assunto que eu venho estudando há um bom tempo. Então vocês aprenderam hoje a calcular o FA, né? Fator de amortecimento, o Damp Factor. O Damp Factor funciona como amortecedor, gente. Então um amplificador com um bom amortecimento é bom. Isso aqui é um sinal de um amplificador com um FA, fator de amortecimento pequeno. Então você joga o sinal, ele vibra, excursiona. Quando você abre, ele demora de variar. Já com um FA melhor, assim que você corta o sinal, ele para de vibrar. Ok? Vou botar uma frequência mais baixa aqui para vocês. Gente, isso aqui a gente faz quando compra um alto-falante novo, que é dar uma ajustada nele, né? Amolecer aí a aranha do alto-falante. Olha aí, o sinal todo cheio de espólitos. Vamos botar aqui a 5 Hz. Olha aí. Olha a frequência que está medindo aqui. 139 kHz. Que provavelmente é a frequência de chaveamento da fonte. Então, pessoal, evitem utilizar fonte chaveada, pelo amor de Deus, nos seus amplificadores, principalmente quem trabalha com som profissional, que o prejuízo é grande, tá? É grande. Só para você ter ideia, até no analisador de espectro, ó, aparece a sujeira da fonte chaveada, ok? E olha que eu tô sem sinal nenhum inserido lá, tá? Então eu vou desligar aqui, ó. Você vai ver a atenuação da fonte chaveada em relação ao sinal, né, que a gente vai aplicando. E o nível de ruído, ele reduz drasticamente. Beleza? Vamos ver como tá o sinal de 1 kHz agora. A fonte vai armar, vai ligar, a proteção descer aqui arma. Então, observe que já aumentou o nível de ruído. Vou botar o som baixo porque está com o alto-falante ligado. Mas a quantidade de ruído é absurda, tá? Olha a perturbação do sinal.
1 kHz. Tá marcando aqui, ó, 25 kHz. É de deixar qualquer um doido, né? Então, mais uma vez, gente, eu mostro para vocês, né? E agora vocês vão ver o sinal sem a modulação. Esse é o sinal aí que vocês estão observando, ó, da fonte chaveada. Vou desligar a fonte. O ruído praticamente zera. Aliás, zerou agora, né? Até a fonte ficar desligada completamente. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo é para vocês conhecerem a fonte chaveada acoplada ao amplificador. Fator de amortecimento, vocês já dominam, muito fácil. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Esse vídeo é exclusivo para vocês e para os alunos do curso de manutenção de amplificadores de classe AB. Ok? E vamos que vamos, trabalhando aqui, mostrando para vocês vídeos exclusivos sobre o áudio, tá? Um abraço, pessoal. Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos.